Para iniciarmos a nossa discussão aqui, vamos primeiramente entender o que é cultura. Lembrando que essa palavra ela tem várias definições. Ela pode ser destacada como o conhecimento de uma pessoa. Olha a cultura desse jovem. Pode estar relacionado aos hábitos, aos pensamentos, a ética, os princípios, a cosmovisão de um país, né? Então, nós falamos sobre a cultura de um país. Eu visitei a Europa e conheci outras culturas, né? Como também pode estar relacionado à plantação, cultivo, a cultura, né? A cultura de tomate. Então, nós temos várias definições que trazem, né, várias perspectivas dentro desse termo. Entretanto, para o estudo da sociologia, nós vamos se ater à cultura da seguinte forma: conjunto das produções humanas que perpassam todas as dimensões e todos os aspectos da vida social e pessoal. Nesse caso, nós podemos resumir a cultura como a construção dos seres humanos, as transformações desenvolvidas por ele dentro de uma sociedade. Então, a cultura é algo que é construído pelos seres humanos através das suas relações interpessoais. Para facilitar, podemos destacar dentro dessas construções os hábitos que vão sendo mudados de geração a geração, de região a região, os costumes, as crenças, os valores, símbolos, ideologias, cosmovisão, produção artística e material. Podemos concluir que a cultura é tudo aquilo que faz parte da vida humana. Não podemos separar quase nada da nossa vida, da nossa realidade, com a questão da cultura. Toda a produção, todo o desenvolvimento que ocorre na nossa vida e ao nosso redor é uma construção cultural. Diante de toda essa complexidade, dessa dimensão do que é a cultura na vida humana, nós temos a antropologia cultural, que é um dos ramos da antropologia que é o estudo do ser humano, que nesse caso vai estudar o aspecto cultural, o homem, o ser humano, nas suas relações sociais. A antropologia cultural, ela analisa as diversas culturas, observando em cada uma delas, né, as suas características e as suas semelhanças, comparando uma cultura para outra. Bom, aqui nesse mapa mental, a pedido dos meus alunos, nós vamos tratar de alguns aspectos, né, da cultura que são pertinentes, né, que estão ligados, né, ao estudo da antropologia cultural. A cultura, né, como nós já definimos, é uma construção humana. Essa construção, ela na verdade, ela vai se transformando de uma geração a outra. Entretanto, quando o indivíduo, né, ele cresce numa cultura, ele já vai naturalmente sendo moldado, influenciado pela sua cultura. Se você pegar um indivíduo que cresceu nos Estados Unidos, um outro indivíduo que cresceu em um país da África, como Moçambique, e o próprio brasileiro, né, vamos pensar aqui um paulista, né, que cresceu na cidade de São Paulo, nós vamos perceber que são culturas diferentes, hábitos diferentes. E isso, na verdade, é formado já na consciência humana através da educação. A escola, estou falando aqui da educação, seja ela informal, essa educação familiar, convívio, né, dentro da sua casa, já traz, né, essa formação cultural, assim como também a educação formal, que é a educação nas escolas. Portanto, a sociedade, né, ela tem como característica essa transmissão cultural de uma geração para outra. Isso ocorre de forma consciente, né, através, como eu já falei, da educação formal e informal. Isso também ocorre através dos livros, das produções literárias que ocorrem em uma cultura, assim como também ocorre de forma inconsciente. Muitas coisas
são incutidas na mente. Estamos falando de aspectos mais profundos da cultura, como cosmovisão, como princípios e valores que são incutidos de forma inconsciente. A pessoa acaba aderindo àquelas ideias, àqueles pensamentos, sem que perceba o processo. Então, se a formação está relacionada à questão do consciente e do inconsciente, temos outro aspecto aqui para entender o desenvolvimento da cultura, que é o aspecto cumulativo. No aspecto cumulativo, nós entendemos que nenhuma cultura é estática, nenhuma cultura está pronta, fechada. Não, toda cultura ela vai mudando. Entretanto, essa mudança cultural, ela ocorre dentro de algo que já foi produzido, algo que já faz parte. Então já há uma cultura. Então, por exemplo, trazendo esse aspecto, né, de uma forma mais prática. No Brasil, quando a gente enfatiza que deve-se preservar princípios do cristianismo, princípios da cultura ocidental, valores judaicos cristãos, é porque isso está, né, na identidade da nossa nação, da nossa cultura. Quando se pensa, né, em trazer ideias, né, afro, né, dos africanos ou dos indígenas, nós precisamos entender que a nossa cultura ela tem as raízes, sim, indígenas, tem sim a influência, né, dos africanos, porém a nossa identidade ela é uma identidade cristã, é o que predomina na nossa cultura. Então, mesmo que mude, né, alguns aspectos da nossa cultura, aquilo que foi acumulado ao longo da história é o que vai preservar, é o que é predominante dentro de uma cultura. Tentar mudar isso, tentar mudar essa identidade, acaba sendo, né, algo que vai contra a identidade de uma cultura. E aí nós temos o aspecto contracultural, que seria algo que dentro de uma cultura é equivocado. Então, por exemplo, quando eu disse que uma cultura ela deve ser preservada em relação à sua identidade, nós precisamos entender que isso deve ser avaliado para que não flinja, né, que não afete princípios do que é certo. Então, por exemplo, em algumas culturas, vamos utilizar o exemplo lá na Índia, né, que quando nascia uma criança, né, quando nasceu uma criança e não era menino, né, a primeira criação era menino, era menina, ela era enterrada viva. Então, isso, né, era uma prática dentro da cultura, que foi combatido, né? Então, um missionário que trabalhou como evangelista, como intérprete da Bíblia lá na Índia, William Carey, né? Ele foi contra essa prática cultural e ele conseguiu, né, até uma lei que proibisse, né, essa prática. Então, a questão da cultura, nós não podemos entender que tudo na cultura é certo. Aquela ideia do relativismo cultural. Cada cultura cria o seu certo e o errado. Não. Existe um padrão, a gente entende, né? Não como defendido pelo etnocentrismo, que existe a cultura europeia como superior. Não. Existe uma cultura superior, que é a cultura do reino, a cultura do evangelho, a cultura da cosmovisão cristã, e a cultura do evangelho que vai julgar as culturas. Aquilo que não for contrário aos princípios, que não vai ferir os princípios eternos do que é certo e errado, aquilo pode ser aceito e adotado dentro de uma cultura. Então, a questão da contracultura é o combate a coisas que é errada dentro de uma cultura. É isso aí. Esses termos são termos um pouco complexos. O estudo, né, da antropologia não é um estudo simples, é uma ciência, mas muito importante para nós entendermos a nossa realidade, né, e os nossos problemas de relacionamento, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero que esse conteúdo possa ter ajudado aí você que vai fazer uma prova, que vai aí adquirir o conhecimento para poder executar bem, né, essa prova. Tá aí o conteúdo aí tentando
te ajudar a tirar aí uma nota 10. Caso, né, alguma abordagem não ficou clara, pode deixar aí nos comentários, eu estarei à disposição para poder estar respondendo a sua dúvida, tá certo? Muito obrigado, já peço aí para deixar um like aí nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até mais!